Muito bom dia, amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Vamos começar mais uma escola bíblica dominical neste domingo, dia do Senhor. Eu sempre gosto de lembrar você que este é o dia do Senhor, dia onde nós devemos a Ele descanso, celebração, culto e momento em comunhão com os irmãos. Neste momento nós vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus e isso nos enche o coração. Vamos ler um trecho aqui da carta de Paulo a Timóteo, primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículos 18 a 20. Capítulo 1, versículo 18 a 20, na primeira carta de Paulo a Timóteo. Diz assim o texto: Este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo, segundo as profecias de que antecipadamente fostes objeto. Combate, firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e boa consciência, porquanto alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. E dentre esses se contam Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás para serem castigados a fim de não mais blasfemarem. Combatendo assim, firmado no Senhor o bom combate, firmado nas promessas das quais nós aprendemos de Deus, e isso para não desfalecermos na fé, para não naufragarmos na fé. É muito bom aprendermos as Sagradas Escrituras, é muito bom aprendermos do Senhor as verdades que nas Escrituras se contêm, para que a nossa fé possa manter-se firme, para que a nossa fé possa se manter revigorada. E nós devemos sim combater este combate, aprender cada dia mais, firmados nesta palavra, para sempre estarmos diante do Senhor com vigor, para trabalhar, para nos esforçar, para estarmos nele em todos os ministérios da igreja, combatendo o bom combate. Vamos orar, queridos? Santo e eterno Deus, nós te agradecemos, ó Deus, por esta manhã de domingo, te agradecemos porque neste momento, ó Deus, temos esse tempo separado para aprender a tua palavra. Que nós possamos, ó Deus, fortalecer a nossa fé, que nós possamos aumentar a nossa fé, ó Deus, e diante do Senhor, ó Deus, nós possamos combater o bom combate que o Senhor nos colocou a combater. Fica conosco, ó Pai, eu te peço, nos dê uma boa aula, ó Deus, hoje, e que esse dia todo, ó Deus, seja um dia dedicado ao Senhor. Nós te agradecemos por isso em nome de Jesus. Amém, amém. Queridos, vamos cantar um cântico agora, diante da nossa celebração de domingo, vamos cantar um cântico ao Senhor.
Muito bem, irmãos, vamos agora conhecer os aniversariantes desta semana. Temos bastante irmãos que comemoraram aniversário, né? Vamos conhecê-los e orar por suas vidas. Vamos orar pelos aniversariantes? Senhor Deus, nós te adoramos, ó Pai, e te agradecemos pela vida dos nossos irmãos. Obrigado, a Deus, porque o Senhor nos concedeu mais um ano de vida. Que o Senhor possa enchê-los de paz, enchê-los da tua graça, dando a eles, ó Deus, o teu favor, ó Deus, dando a eles as tuas bênçãos. Nós agradecemos porque eles, ó Deus, são bênçãos na nossa vida e nos enchem de alegria, ó Deus, a cada momento. Nós ficamos gratos pela vida deles em nosso meio e te agradecemos por isso, ó Deus. Fica conosco em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós lembramos a vocês que hoje é o dia da eleição de presbítero. Hoje nós estamos aqui na igreja durante todo o dia, das 9 horas da manhã até as 17 horas, para receber os votos para presbítero. Eu lembro que você que é membro da igreja tem o dever de votar. E por conta de não podermos ter ajuntamento de pessoas, estamos fazendo dessa forma, onde você pode vir a qualquer horário do dia para trazer o seu voto. Você pode votar em até 2 nomes, nós temos 3 candidatos, né? Cláudio Ferreira, o Douglas Muniz e o Eduardo Vação. Você pode votar em até 2, né? Você precisa vir aqui à igreja, assinar a presença e assim depositar o teu voto na urna, tá bom? Às 17 horas nós vamos abrir uma live aqui na igreja para contar os votos de maneira ao vivo. Então você vai saber ali o resultado ao vivo às 17 horas, tá bom? Hoje nós temos Santa Ceia também do Senhor, tá? Se você não conseguiu fazer a inscrição, terça-feira também nós vamos ter Santa Ceia. Faça a sua inscrição para terça-feira, tá bom? Se você não pode vir à igreja ainda por conta da idade ou por conta de comorbidade, você pode agendar uma visita pastoral para as terças e quintas-feiras pela manhã, e assim os pastores vão servir a ceia, celebrar a ceia com você no seu lar. Acredito que são estes os avisos. Vamos para a nossa aula então. Fiquem com Deus, até mais. Bom dia, irmãos. Mais um domingo na presença do Senhor. E hoje nós vamos estar estudando o último capítulo do livro que nós estamos estudando, Coronavírus e Cristo, de John Piper. Vamos orar? Senhor nosso Deus, agradecemos por esse dia tão especial que é o dia do Senhor, especialmente também um dia que estaremos fazendo eleição na nossa igreja. Que o Senhor continue nos abençoando com nossa liderança, com homens tementes ao Senhor, com homens que são teus servos, fiéis a Ti, Senhor. Abençoe também cada família, Senhor, dos presbíteros, de toda a liderança, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, a viver aquilo que o Senhor mesmo quer de nós. Agradecemos, Senhor, por este livro que foi escrito com tanta responsabilidade e autoridade bíblica, Senhor, porque ele está fiel à Tua palavra e tivemos a oportunidade, ó Pai, de viver a pandemia e estudar, Senhor, as perspectivas bíblicas diante desse momento difícil que nós estamos vivendo. E dessa forma, Senhor, nós queremos ser fiéis a Ti. Nós queremos demonstrar nosso amor a Ti.
e amor à tua obra e amor à Igreja de Cristo. Obrigado, Senhor, pela Igreja de Praia Grande, por tudo que ela representa na nossa vida, para os nossos filhos, netos, toda a família cristã, Senhor, que está aqui. Todas as famílias que vêm à nossa igreja, se reúnem, agora também de forma virtual. Mas obrigado, Senhor, porque aos poucos estamos voltando aos cultos presenciais, Senhor, com todos os cuidados que esse momento exige. Mas nós estamos nos vendo, isso é tão bom, Senhor, tão importante. Obrigado, Pai, por mais esse domingo, obrigado pela Tua palavra e ajuda-nos, Senhor, a estarmos com corações e mentes abertas para aprender mais de Ti, conhecer mais ao Senhor e estarmos mais perto de Jesus. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, o texto de hoje é um texto muito conhecido, Atos 1:8. Vamos lá. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Este capítulo, o último capítulo do livro, ele traz também a última resposta a uma pergunta que John Piper faz na parte 2 do livro, né? Então, a parte 2, ele faz a seguinte pergunta: o que Deus está fazendo através do coronavírus? Então, o que Deus está fazendo nessa pandemia com cada um de nós? Aliás, é uma coisa interessante, porque muitas vezes a gente está tão preocupado com o todo, o mundo, o governo, mas e nós? Cada um de nós, o que Deus está fazendo com cada um de nós nesta pandemia. Então, o capítulo 11, ele responde: desprendendo as raízes para alcançar nações. Nós não podemos ficar presos só lá a Jerusalém, mas nós temos que ir adiante a Judeia, Samaria e até os confins da terra, mostrando o amor de Deus através de Jesus. E ele fez 6 capítulos, desde o capítulo 6, né? Ele fez várias respostas muito importantes para a gente entender. Então, o que Deus está fazendo através do coronavírus? Lá na resposta 1, ele fala assim: Deus está dando ao mundo, no surto, na pandemia de coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e a feiura espiritual do desdenhoso pecado. Impressionante mesmo, que como tem pessoas que mesmo sofrendo, mesmo vendo tudo isso acontecer de pandemia, de corrupção, de situações adversas que demonstram cada vez mais, né, como nós estamos longe do Senhor e como muitas pessoas ainda continuam longe do Senhor. Então, esse momento também ilustra isso. E outra resposta que ele dá na segunda pergunta, na segunda resposta, ele fala: algumas pessoas serão infectadas com coronavírus com um julgamento específico, pessoal mesmo, de Deus por causa das suas atitudes e ações pecaminosas. Mais uma vez, nos chamando a atenção do quanto precisamos nos arrepender, porque somos pecadores. Miseráveis pecadores. Miserável em que sentido? Porque nós recebemos aquilo que nós recebemos, misericórdia e bondade, né? Tem diferença. Miseráveis porque nós não recebemos aquilo que nós merecíamos, né? A condenação eterna, o julgamento, o juízo, né? No sentido de que nós somos pecadores e nós não merecemos a glória de Deus, nós carecemos da glória de Deus, mas Deus é misericordioso e Ele nos dá o seu perdão e a sua misericórdia. Quando Deus é bom, Ele demonstra isso, né, a sua bondade, só para continuar o raciocínio, Ele demonstra a sua bondade de que forma? Dando-nos bênçãos sem medidas, porque nós também fazemos a nossa parte. Quando nós andamos nos caminhos do Senhor, nós sofremos as consequências do bem que nós plantamos e colhemos. E Deus é bom. Deus é bom em todo tempo.
Muito bem, a resposta 3 para essa mesma pergunta, o que Deus está fazendo através do coronavírus, é que o coronavírus é um alerta de Deus para estarmos prontos para a segunda vinda de Cristo. A nossa perspectiva de que o sofrimento, que as angústias, que as calamidades do momento agora, desse mundo, agora que nós vivemos, são passageiras, a nossa vida não acaba aqui. Nós somos eternos, nós vamos viver eternamente com o Senhor ou longe do Senhor. E pela graça nós somos salvos mediante a fé. Isso também não vem de nós não merecemos, é um dom, é um presente de Deus gracioso que nos escolhe, que nos predestina para estarmos juntos com Ele. Olha que maravilha, né? Mais uma vez, nós lembramos o que nós somos, pecadores, e como Deus é maravilhoso e ainda nos escolhe. Com amor eterno te amei, não é mesmo? Como Deus sempre nos fala ali em Jeremias. E o que Deus está fazendo através do coronavírus, lá na resposta 4, é que o coronavírus é uma chamada estrondosa de Deus para nos arrependermos e realinharmos as nossas vidas ao valor infinito de Cristo. É interessante esse capítulo, porque quando fala que é uma chamada estrondosa de Deus, é que Deus não deseja o mal, mas Deus permite que o mal aconteça. Até quando John Piper chama a atenção do texto de Lucas 13, de 1 a 5, ele coloca ali 2 calamidades terríveis. Pilatos, manda matar ali os galileus, e o sangue deles se mistura com o sangue dos animais que eles estavam sacrificando ali na idolatria, e aí vem as pessoas julgá-los, e falam assim, olha lá, eles eram pecadores, tá vendo? Por isso que aconteceu mal com eles, mas espera aí, E Jesus chama a atenção. E o acidente lá da Torre de Siloé? Foi uma calamidade também, eles também morreram de uma forma terrível. Então, o que Jesus está mostrando? Que essas calamidades, essas coisas que nos acontecem, são chamadas de Deus, e Ele coloca chamadas estrondosas para nos arrependermos a tempo. Então, são oportunidades que Deus sempre dá para o homem se arrepender. Eu gosto muito da passagem de Caim e Abel, porque quando os dois vêm oferecer sacrifício a Deus, e Deus se agrada de Abel e de sua oferta, mas se aborrece de Caim e de sua oferta, Caim é chamado ao arrependimento. Não é certo que se você se arrepender, você será aceito? E toda a história, a gente percebe isso, como Deus dá oportunidade de arrependimento para nos realinharmos realmente a Cristo. Aí a resposta 5. O que Deus está fazendo através do coronavírus? Coronavírus é uma convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo e com alegria corajosa fazer as boas novas do amor que glorificam a Deus. Nós não podemos ficar desanimados, com medo, com autocomiseração. Coitadinho de mim, enfim, dói. É difícil, muito difícil. É difícil acostumarmos, ou melhor, será que nós já estamos nos acostumando com tantas mortes, com tantas pessoas doentes? Hoje foi só, não chegou a 1000 mortes hoje. Qual o problema? Já ouvi isso. Falei, olha, basta uma. É um pai de família, é um filho. Crianças morrendo por coronavírus. Muitas vezes isso só é diagnosticado depois, porque o exame às vezes demora, a confirmação. Nós já temos poucos casos, ainda bem, mas crianças também, jovens, enfim. Então
Então nós não podemos ficar alegres com isso, porque não tem como, é muito triste, mas também nós não podemos nos desmaiar, né? Como diz a palavra de Deus, desanimar e desistir de tudo. Mas nós temos que nos voltar para Deus, amparar essas pessoas em luto, amparar essas famílias e trazer para elas consolo, conforto. Muitas vezes só ficar ao lado isso já conforta também, né? Um carinho. E obras do amor, mas obras que glorificam a Deus. Que faz essas obras, tudo que a gente fizer, tem que fazer com que essas pessoas não fiquem falando, olha como a Raquel é boazinha, mas fiquem falando como Jesus é bom. Como a fé em Jesus faz toda a diferença. Porque o nosso testemunho, ele traz isso. E a resposta 6, né, que é o capítulo de hoje, fala que através do coronavírus, Deus está desprendendo as raízes dos cristãos acomodados em todo o mundo para libertá-los para algo novo e radical. E enviá-los com o evangelho de Cristo aos povos não alcançados do mundo. É impressionante isso mesmo, né, que ele fala, né? Algo novo e radical. A pandemia deu uma viravolta na nossa vida, deu uma viravolta no mundo todo. Não foi um continente, não foi uma região, foi o mundo todo afetado por este vírus. Então, meus irmãos, Deus está no controle de tudo, Deus está permitindo tudo isso, com propósitos eternos de amor, de bondade, misericórdia e juízo. Foi isso que nós aprendemos com este livro. E eu gostei muito de trazer esse final, porque quando ele coloca, né, no livro, nesse capítulo lá, John Piper escreve: conectar o coronavírus a missões pode parecer uma ideia estranha, né? Lógico, né? Porque como fazer missões se a gente não pode sair, se a gente tem que manter o isolamento? Porque vai disseminar o vírus e mais ocorrências podem ocorrer, né? Então, riscos até de morte pode existir para qualquer um de nós. Porque a curto prazo, o coronavírus está inibindo as viagens, as migrações, o avanço missionário, certo? Então, nós temos situações, até mesmo, né, a gente está ainda com restrição de voltar ao culto lá, aquelas atividades como a gente fazia de grupos, por exemplo, no nosso ministério na Portelinha. Muitos missionários, né, em relação às viagens, tiveram que refazer a sua agenda. Mas John Piper fala, mas eu não estou pensando a curto prazo. Muitos missionários estão fazendo atividades remotas, estão alcançando vidas para Jesus. Nós tivemos o congresso agora, né, nessa semana, Cultura Cristã, uma bênção de testemunhos, de compartilhamentos, de quanto nós podemos falar de Jesus, fazer missões nesse novo normal, nesse novo formato de vida que nós estamos vivendo. E aí eu deixei para vocês nos slides alguns projetos, algumas ações, né, da nossa agenda presbiteriana do Brasil. A nossa Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja missionária. Vejam lá, né? Nós temos lá Cofrinho Missionário, APCOM, APMT, e John Piper escreve: Deus usou sofrimentos, situações históricas, este é um ano histórico, né, para mover a sua igreja aonde ela precisa ir e de que forma ela precisa ir. Então, estou sugerindo que Deus fará isso novamente como parte do impacto a longo prazo do coronavírus. Então, eu deixei para vocês, né, a criatividade do cofrinho missionário. No outro slide, né, APCOM,
né? Também congressos online que nós estamos participando, congressos que provavelmente a gente nunca conseguiria ir viajar, tem que pagar hotel, né? Pagar, até que é bom, né? Quem gosta de viajar, tem a turminha que gosta de viajar aqui na igreja, é muito bom mesmo, mas muitas vezes a gente não consegue ir pela logística, mas online a gente está conseguindo participar de muitas coisas, né? A APMT, né? Então, a Agência Presbiteriana de Missões Transculturais, tem a revista Alcance, e tem hoje mais de 220 missionários em mais de 40 países, atuando na base indígena, na base Europa, na base África Austral, na base do Oriente Médio. E mais de 180 candidatos que estão se preparando, fazendo curso, né, atualmente para responder ao chamado de Deus entre os povos, né, não alcançados e menos evangelizados, dentro desses contextos transculturais e mesmo dentro e fora do Brasil. Nós temos a Junta de Missões Nacionais, com vários projetos, Novos Rumos, Café com Missões, Pão Quente, né, missões em tempo de pandemia. Vejam aí nos slides que eu deixei para os irmãos. Então vejam, o John Piper, ele escreve que mesmo nesses tempos de calamidades, tempo triste, né, de tantas pessoas doentes ao mesmo tempo, tantas mortes diariamente por um mesmo motivo, né, ainda na perspectiva de vacina, de medicação, de tratamento, que a gente ainda não tem um protocolo técnico definido, ainda são estudos observacionais que a gente chama, né, experiências de cada hospital, de cada comunidade médica, de saúde. E mesmo nesses momentos adversos, perseguições, Deus usa estes momentos para que o cristão, o seu povo de propriedade exclusiva de Deus, povo amado do Senhor, faça o quê? Fale do amor de Cristo, o amor de Deus em Cristo Jesus. Fale que a nossa vida, a nossa pátria é celestial, que eternamente estaremos com o Senhor. Isso é maravilhoso. Nós não podemos criar raízes aqui. A nossa raiz, o nosso tesouro está lá no céu. Então considere, por exemplo, como Deus moveu o seu povo de Jerusalém em missões para a Judéia e Samaria. E Jesus mesmo tinha instruído os seus discípulos a levar o evangelho, como nós lemos em Atos 1:8, não só em Jerusalém, mas a Judéia e Samaria até os confins da terra, Praia Grande, enfim, né? Nossa região aqui da Baixada. E quando nós vemos, por exemplo, lá em Atos 7, vamos abrir lá. E logo depois desse momento, nós vemos que Atos 7, parece que a missão estava parada em Jerusalém. Mas olha o que acontece em Atos 7. A defesa de Estevão. Lá os irmãos depois leem toda a história, né, que Estevão sabia com detalhes a sua história, a história do povo de Deus. E lá no versículo 54 em diante, o que aconteceu? Aquelas pessoas que estavam ouvindo Estevão. Ouvindo eles isto, se arrependeram e voltaram-se para Deus? Não. Eles enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra Estevão. Tem gente que ainda fala assim, por que Deus faz isso? Queridos, nós pecamos e carecemos da misericórdia, da graça, da glória de Deus. Nós erramos, nós fazemos errado, nós sabemos e fazemos errado. Nós nos afastamos do Senhor. O tempo todo Deus está nos chamando de volta, nos purificando, né? Se confessarmos o nosso pecado, Deus é fiel, Deus é justo e nos purifica de toda injustiça. E ainda, diante de tudo isso, ainda tem pessoas como esses homens que estavam ali, né? Rilhando os dentes. Mas Estevão, que nos representa, um irmão nosso, cheio do Espírito Santo. Nós estamos cheios do Espírito Santo. Fitou os olhos no céu
e viu a glória de Deus e a Jesus que estava à sua direita. E disse: Eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra Estevão. E lançando fora da cidade, o apedrejaram. E as testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um homem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor, recebe o meu espírito. Ele estava em paz com Deus. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz e disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com estas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Mas o que aconteceu? A igreja morreu? O povo de Deus acabou? Não, meus queridos, olha aí, naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram o quê? Dispersos pela região da Judéia e Samaria. Se eles estavam tudo ali grudadinho em Jerusalém, daqui a gente não sai, aqui a gente quer ficar. Aqui é melhor, aqui é mais fácil, nossa zona de conforto. Não se preocupem. Deus é perfeito em sua didática, permite e recolhe para si um servo fiel a ele, Estevão. Enquanto isso, vocês que ficaram, vão ser dispersos. Homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande pranto sobre ele, mas os outros tinham que ser dispersos. Vai falar de Jesus para as outras pessoas. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, encerrava-os no cárcere, prendia eles. Então parece que a pandemia acabou, mas não acabou. Parece que a coisa ruim, a morte de Estevão acabou, mas o pior não acabou. Saulo ainda não sossegou, foi lá e pegava os cristãos e colocava na prisão, humilhava, perseguia. Entre mentes, olha o versículo 4, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Meus irmãos, eu trabalhei muito em UTI, hoje eu sou professora na faculdade. E eu vou falar para vocês que era interessante porque em alguns momentos de plantão, colegas falavam assim: como é diferente a morte de um paciente quando a família crê em Deus, crê em Jesus. Eles têm paz. Eles estão tristes porque o familiar querido morreu e vai deixar saudades. Mas eles têm uma paz. E eu falava assim: só Jesus. Só Jesus dá esta paz. Tem até um cântico que fala, né? Esta paz que eu sinto em minha alma, não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma, é porque eu amo o meu Senhor. Queridos, nós precisamos ter paz. Estar tristes pelas calamidades, por essa pandemia, mas firmes no Senhor, em pé, marchando, avante, avante, ó crentes, e fazer como estes irmãos fizeram, né? Dispersos, vai pregando a palavra. Vamos falar, Jesus está voltando. Nós não sabemos quando, nem que horas, né? De dia ou de noite, mas Jesus está voltando, a cada dia a gente sabe disso. Nós já estamos aguardando a segunda vinda, não é mesmo? Então, o que seria necessário para levar a igreja a missões? Foi necessário, neste contexto, a morte de Estevão e uma perseguição. E assim que Estevão foi martirizado, a perseguição eclodiu. E foi assim que Deus colocou o seu povo em movimento. Vamos, levantem-se, trabalhem. Como? Com martírio e perseguição. Finalmente, Judéia e Samaria estavam ouvindo da palavra do Senhor. Então, os caminhos do Senhor não são os nossos. A missão de Jesus é certa.
e de pregar o evangelho a toda criatura, não é quando tudo vai bem. É agora, é hoje, é no contexto que nós estivermos. E a sua palavra não falha, não pode falhar. Porque a palavra do Senhor é dele, não é nossa. A gente só transmite, não é mesmo? E Mateus 16:18 fala: e eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 24:14 fala: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então existem contratempos que Deus usa como avanço estratégico de missões para que o amor dele seja manifesto, a começar na minha vida, dos meus queridos, do meu próximo, quem está mais próximo de mim, minha família, meus irmãos, meus amigos. Então podemos pensar que o surto de coronavírus é um revés para as missões mundiais. E os caminhos de Deus costumam incluir aparentes contratempos que resultam em grandes avanços, na verdade. John Piper traz o exemplo de um pastor da Bulgária, lá em 1985, que é um pastor congregacional, e o crime dele foi pregar na igreja. E, na verdade, o governo da época nomeou uma pessoa para ir lá e pregar na igreja, mas não era o pastor da igreja. E este, que era o pastor da igreja, foi preso com um julgamento de crime por ter pregado. Muito bem. Condenado a 8 meses de prisão, este pastor sai da prisão e ele dá o seguinte testemunho, que enquanto ele estava na prisão, Cristo foi conhecido por aqueles presos, prisioneiros como ele, e até mesmo pelos carcereiros. A gente lembra do quê? De Paulo e Silas na prisão, não é mesmo? Que história espetacular. Apanharam, estavam machucados, cantando louvores. Quantas vezes nós estamos em situação de comodismo? Quantas vezes nós estamos em casa, na nosso conforto? Aliás, precisamos voltar à igreja, queridos. Infelizmente, a gente ainda tem que fazer essa inscrição para vir ao culto à noite, para ter esse controle, lógico, respeitando as regras, e recomendações da vigilância. E nós fazemos isso, nós temos essa responsabilidade, esse respeito e somos obedientes a tudo isso, porque afinal nós estamos preservando a vida das pessoas. Mas, queridos, tem vaga. Abre o link lá e vê se você pode ainda vir à noite, venha. Estou morrendo de saudade, adolescentes, jovens. Venham. Com máscara, álcool gel, está tudo arrumadinho aqui. A igreja está perfeita aqui para nós cultuarmos juntos. Isso é a nossa necessidade. É uma necessidade que nós temos. Eu já dei uma aula aqui na igreja e mostrei um slide uma vez que foi um pouco chocante, de uma mão amputada. E era para ilustrar o seguinte, que um membro fora do corpo, ele morre, ele entra em necrose e morre. Nós não podemos estar longe, nós temos que estar ligados ao corpo. Então, queridos, vamos prestar atenção nisso. Deus faz uma obra espetacular, o caminho do Senhor é maravilhoso. Cristo não derramou seu sangue em vão. Em Apocalipse 5:9 fala, que com este sangue Jesus comprou para deuses que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Então este sofrimento, que nós estamos, que Jesus sofreu na cruz, não foi pouco, não foi fácil. Eu sempre lembro que Jesus ficou pendurado na cruz das 9 da manhã às 3 da tarde, é muito tempo ali. Como homem sofrendo, sim, não estava com analgésico não tinha analgésico não, estava doendo muito.
É lógico que a dor maior que Jesus sofreu, que ele até falou, se possível, passa de mim esse cálice, foi carregar a culpa do nosso pecado e experimentar, né, num determinado momento, naquele momento de julgamento que levava sobre si a ausência de Deus, né? Que nós sabemos lá do Getsemane. Então, John Piper fala, e até as pandemias servirão para completar a grande comissão. Jesus pagou um alto preço. Então, que sacrifício de louvor, de adoração, de alegrai-vos sempre no Senhor nós queremos demonstrar a Deus e aos nossos irmãos. Que saudade dos irmãos. Ai, que vontade de ver a igreja inteira aqui. Então, queridos, vamos orar nesse sentido. Vamos continuar clamando ao Senhor. Por tudo isso que nós já clamamos. Pela vacina, pelos medicamentos. Louvamos a Deus por muitos recuperados. Clamamos ainda por aqueles que ainda estão se recuperando, os que ainda carregam dificuldades ainda, sequelas por conta do coronavírus, enfim. Mas a nossa pátria é celestial. E nós precisamos, então, falar de Jesus, porque não tem coisa pior do que morrer longe do Senhor. E que aqueles que Deus mesmo instituiu para ser seus filhos, voltem-se para Deus. Os que já estão no caminho do Senhor, não vamos ficar acomodados em casa, com culto online. Ah, não é a mesma coisa, queridos, não é a mesma coisa. A gente se dispersa, na hora da oração às vezes acontece algo que nos dispersa, nos distrai. Vamos estar aqui. O que depender de nós, vamos estar aqui na igreja, nesse dia tão especial que é dia do Senhor. Hoje nós temos a eleição, vamos estar aqui. Fazer valer o nosso voto, irmãos queridos estão indicados aí, orar por eles, orar com eles, enfim. E John Piper faz uma oração de encerramento, que eu vou ler, porque eu não decorei a oração dele, mas depois eu vou orar. E a oração de John Piper neste livro diz o seguinte, vamos orar, meus irmãos. Pai, em nossos melhores momentos, por Tua graça, não estamos dormindo do Getsemane, como os discípulos. Estamos acordados e ouvindo a oração do Teu Filho. Ele sabe lá no fundo que deve sofrer, mas em sua perfeita humanidade Ele clama, se possível, passa de mim este cálice. E da mesma forma, Senhor, sentimos lá no fundo que essa pandemia é designada em Tua sabedoria para propósitos bons e também necessários, Senhor. Nós também devemos sofrer. Teu Filho Jesus era inocente, mas nós não somos inocentes, Senhor. No entanto, em nossa humanidade, menos do que perfeita, como Ele também clamamos, Senhor. Se possível, passa de nós essa pandemia, Senhor. Faz rápido, Senhor, aquilo que o Senhor quer. O trabalho doloroso, justo, misericordioso, que o Senhor resolveu realizar, Senhor. Mas nós clamamos, Senhor, não demores esse julgamento. Nós queremos voltar todos para a igreja, Senhor, todos, os idosos, os que têm situação de risco. Não demore a Tua compaixão, Senhor. Mas nós sabemos que o tempo do Senhor é perfeito. Lembra-te também dos pobres, Senhor, de acordo com a Tua misericórdia. Não esqueça o grito dos aflitos, Senhor. Concede recuperação a cada um, Senhor, que ainda está doente. Concede uma cura, Senhor. Livra-nos, Senhor. Tuas pobres criaturas indefesas dessas tristezas, oramos, Senhor. Mas não desperdices também a nossa misericórdia e tristeza, Senhor. Ajuda-nos a entender isso, a boa, agradável e perfeita vontade do Senhor. Purifica-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, Senhor, e purifica o Teu povo da preocupação impotente com o materialismo,
estéril e o entretenimento sem Cristo, Senhor. Ainda tem tanta gente longe do Senhor. Torna a isca de Satanás amarga em nossas bocas, ó Pai. Não deixe com que a gente caia em tentação, Senhor. Corta de nós as raízes e os restos do orgulho, do ódio, dos caminhos injustos. Concede-nos a capacidade de ficarmos indignados com o pecado e quando menosprezamos a Tua glória, Senhor. Abre os olhos do nosso coração para ver, saborear a beleza de Cristo, o amor do Senhor. Inclina nossos corações à Tua palavra, o Teu Filho, o caminho do Senhor. Enche-nos com coragem compassiva e faz o nome para Ti mesmo, Senhor, através do serviço do Teu povo. Estende a Tua mão em grande avivamento, ó Pai, para o bem deste mundo que perece. Que as terríveis palavras do Apocalipse não sejam proferidas nessa geração, porém não se arrependeram, mas que haja arrependimento, Senhor, a começar de nós, cada um de nós, na Tua igreja, cada família, Senhor. Assim como feristes corpos, atinge agora as almas adormecidas, proíbe que eles permaneçam adormecidos nas trevas do orgulho, da descrença. Em Tua grande misericórdia, fala, Senhor, a esses ossos, viva, e alinha os nossos corações e a vida de milhões de pessoas com o valor infinito de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Conclusão. Vamos ler Romanos 11, 33 a 36. Vamos lá. Esse texto é um texto perfeito. Aliás, a Bíblia toda é perfeita, mas esse texto é um texto perfeito para nós terminarmos este estudo, este livro. 108 páginas, quem leu todinho. A maravilhosa sabedoria dos desígnios de Deus, divinos. Diz assim, Romanos 11, 33. Vamos ler juntos? Os irmãos aí em casa e eu aqui. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Queridos, que saudade. Sintam-se abraçados. Vocês sabem que eu gosto muito de abraçar os irmãos, as irmãs queridas. Amo as crianças correndo na igreja. Adolescentes e jovens. Saudade de vocês. Vontade de fazer bolo para vocês, aquele bolo de chocolate que vocês gostam. Vamos orar, queridos, para que a gente volte logo, todos, para a igreja. Que essas restrições possam ser paradas, né? A gente está aguardando aí vacinas, enfim, mas o que Deus proverá, o que Deus prover para a gente, né? Providenciar para a gente. E que possamos realmente amar o Senhor, nos alegrar no Senhor, ter esperança no Senhor e dessa forma caminhar, exalando o perfume de Cristo, iluminando o caminho das pessoas que ainda estão em trevas, e que Jesus e que Deus possa ser glorificado, que as pessoas deem glória a Deus e voltem-se para Deus e que Jesus venha, né? Maranata, vem Jesus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, te amamos, Senhor, muito. Obrigado, Pai, por este livro. Obrigado por John Piper, um senhor idoso, mais de 90 anos, assim como nosso querido Seu José Luiz, Dona Lucila. Queridos que também dão testemunho de fé, de esperança, de alegria, de disposição. Meu jovem amigo de 93 anos. Ó Senhor querido, abençoa-nos nesse dia, neste domingo, que é o dia do Senhor.
aquece nossos corações, abençoe os nossos filhos, nossos parentes, especialmente aqueles que ainda estão longe do Senhor. Nós vamos continuar orando por eles, clamando por eles, ó Pai. E ajuda-nos, Senhor, a viver assim, tristes, mas alegres. Triste porque ainda pecamos contra Ti, porque sofremos por isso, Senhor, pelas consequências do nosso pecado. Mas alegre, Senhor, por aquilo que o Senhor é. Um Deus de amor, de misericórdia, um Deus de perto, um Deus que nos acolhe, Senhor, a cada dia. O Senhor é o nosso pastor, Senhor. Obrigada, Pai. Continue, Senhor, a cuidar de nós. E nós já te agradecemos porque o Senhor nunca nos abandonou e nunca vai nos abandonar. O Senhor mesmo disse isso, o Senhor é fiel e nós cremos nisso. Agradecemos, Senhor, por tudo isso, em nome de Jesus. Amém.